Isso não é mais especulação, não é mais interpretação. O que Jesus Cristo predisse há 2000 anos sobre os últimos dias está se cumprindo literalmente diante dos nossos olhos, agora, neste exato momento. Não em um futuro distante, não em alguma geração futura, agora. Guerras e rumores de guerras acontecendo. Terremotos em lugares diversos aumentando exponencialmente. Fomes e pestes piores do que nunca. Perseguição de cristãos maior do que em qualquer outro período da história. Sinais nos céus inegáveis. E o mais assustador, o amor de muitos esfriando, a multiplicação da iniquidade, o evangelho sendo pregado em todas as nações e Israel no centro de tudo, exatamente como Jesus disse que seria nos momentos finais antes da sua volta. Se você não está vendo isso, você está espiritualmente cego. Se você está vendo, mas não está se preparando, você está perigosamente despreparado. Porque o que vem a seguir não é mais aviso, é cumprimento final, é tribulação, é o julgamento de Deus sobre uma geração que rejeitou sua verdade. E a janela de oportunidade para arrependimento está se fechando rapidamente. Nos próximos minutos, vou te mostrar, ponto por ponto, profecia por profecia, como absolutamente tudo o que Jesus disse sobre os últimos dias está acontecendo simultaneamente pela primeira vez na história humana. Não saia deste vídeo, este pode ser o último alerta que você ouve antes que tudo mude irreversivelmente. Jesus Cristo, sentado no Monte das Olivas olhando para Jerusalém, foi questionado por seus discípulos sobre os sinais da sua vinda e do fim dos tempos. E ele respondeu com o sermão profético mais importante já registrado, Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21. Essas passagens contêm a descrição mais detalhada do que aconteceria nos últimos dias antes do seu retorno. E por quase 2000 anos, gerações de cristãos leram essas palavras e se perguntaram quando elas se cumpririam. Quando veríamos todas essas coisas acontecendo simultaneamente? Agora. A resposta é agora. Nossa geração está testemunhando o cumprimento convergente de cada sinal que Jesus mencionou. E isso não é coincidência. É o relógio profético de Deus chegando à meia-noite. Vamos começar com o primeiro sinal que Jesus mencionou. Mateus 24, versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Guerras sempre existiram, é verdade. Mas Jesus estava falando de algo específico, uma intensificação, uma multiplicação de conflitos em escala global que marcaria o início das dores de parto. E o que estamos vendo agora? Conflitos simultâneos em escala sem precedentes. A guerra na Ucrânia, o conflito Israel-Hamas, que ameaça explodir em guerra regional envolvendo Irã, Síria, Líbano e potencialmente Turquia. Tensões entre China e Taiwan que podem desencadear confronto entre superpotências. Conflitos em mais de 50 países ao redor do mundo simultaneamente. Rumores de guerras. Coreia do Norte testando mísseis nucleares. Rússia ameaçando usar armas atômicas. China construindo seu arsenal nuclear mais rápido do que nunca. Analistas militares em todo o mundo alertam que estamos mais próximos de uma guerra mundial do que em qualquer momento desde 1962, durante a crise dos mísseis cubanos. Isso não é normal. Isso é profético. E aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Mateus 24 usa uma estrutura de dores de parto. Versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Quando uma mulher está em trabalho de parto, as contrações começam espaçadas e suaves. Mas à medida que o nascimento se aproxima, elas ficam mais frequentes, mais intensas e mais dolorosas. É exatamente o que estamos vendo com os sinais proféticos. Guerras sempre existiram, mas agora estão se multiplicando. Terremotos sempre existiram, mas agora estão aumentando em frequência e magnitude. Fomes sempre existiram, mas agora ameaçam bilhões. As contrações estão ficando mais próximas. O nascimento está próximo. Versículo 7 continua. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vamos falar sobre terremotos.
O United States Geological Survey mantém registros detalhados de atividade sísmica global, e os dados são inegáveis. O número de terremotos de magnitude significativa está aumentando. Nas últimas 2 décadas, vimos alguns dos terremotos mais devastadores da história registrada. O terremoto de 2004 no Oceano Índico, que gerou o tsunami que matou mais de 230 mil pessoas. O terremoto de 2010 no Haiti, que matou mais de 300 mil. O terremoto de 2011 no Japão, que causou o desastre nuclear de Fukushima. O terremoto de 2023 na Turquia e Síria, que matou mais de 50 mil pessoas. E não são apenas os terremotos individuais, é a frequência. Em lugares onde terremotos eram raros, agora estão acontecendo regularmente. Jesus disse em vários lugares, em lugares diversos, inesperados. E é exatamente o que estamos vendo. E fomes, versão King James em inglês diz famines and pestilences, fomes e pestilências. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação reporta que mais de 800 milhões de pessoas estão enfrentando insegurança alimentar severa, crises alimentares em mais de 40 países, colapso de cadeias de suprimento, secas prolongadas destruindo colheitas, guerras interrompendo produção agrícola. E especialistas alertam que estamos caminhando para a pior crise alimentar global em décadas. Em Gaza, na Etiópia, no Iêmen, no Afeganistão, no Haiti, milhões estão literalmente morrendo de fome. Enquanto você assiste este vídeo, crianças estão morrendo porque não têm o que comer. E isso não está melhorando. Está piorando. As contrações estão aumentando. E pestilências. Jesus mencionou doenças, e algumas versões incluem isso explicitamente. Covid-19 foi apenas o começo. Em 3 anos, matou mais de 7 milhões de pessoas oficialmente, provavelmente muito mais não reportadas. Mas além da Covid, temos ressurgimento de doenças que pensávamos estar controladas. Tuberculose resistente a medicamentos, malária mutante, novos vírus emergindo da África e da Ásia. A Organização Mundial da Saúde mantém uma lista de patógenos prioritários, doenças que representam ameaça pandêmica. E essa lista está crescendo. Cientistas alertam que a próxima pandemia pode ser muito pior que Covid. E quando vier, o mundo já estará enfraquecido, já estará dividido, já estará à beira do colapso. Exatamente as condições perfeitas para um líder carismático surgir prometendo salvar a humanidade. Mas Jesus não parou com sinais físicos. Ele falou sobre sinais espirituais e sociais que seriam ainda mais reveladores. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A multiplicação da iniquidade, o aumento exponencial do mal, da imoralidade, da rebelião contra Deus. Olhe ao seu redor. Como você descreve nossa sociedade? Assassinatos em massa se tornaram tão comuns que mal fazem manchete por mais de um dia. Tráfico humano é a indústria criminosa que mais cresce no mundo. Milhões de pessoas, incluindo crianças, sendo vendidas como escravas sexuais. Pornografia é tão normalizada que crianças de 10 anos têm acesso ilimitado a material extremamente violento e degradante. Aborto matou mais de 60 milhões de bebês apenas nos Estados Unidos, desde 1973. Um holocausto silencioso que continua sendo defendido como direito. Identidade de gênero sendo imposta a crianças, confundindo uma geração inteira sobre a realidade biológica mais básica que Deus criou. E o amor esfriando. Famílias destroçadas, divórcios em números recordes. Pais abandonando filhos. Filhos colocando pais idosos em asilos e esquecendo deles. Solidão epidêmica, mesmo em uma era de conexão digital constante. Pessoas com milhares de amigos online, mas nenhum relacionamento genuíno. Sociedades fragmentadas, onde ninguém confia em ninguém. Vizinhos que não se conhecem. Comunidades que não existem mais. E mais perturbador, indiferença moral. As pessoas veem imagens de sofrimento, de injustiça, de mal horrível e apenas rolam para o próximo post. O amor se esfriou, a empatia morreu.
E essa é uma das marcas mais claras de que estamos nos últimos dias. Jesus também alertou sobre engano religioso massivo. Versículo 4 e 5. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E versículo 11. Levantar-são muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Engano religioso. Falsos cristos, falsos profetas. E isso não significa apenas pessoas dizendo literalmente eu sou Jesus. Significa pessoas vindo em seu nome, usando sua autoridade, citando suas palavras, mas pregando um evangelho diferente. E o mundo cristão está cheio disso. Pregadores de prosperidade que transformam Jesus em uma máquina de vending celestial. Teólogos liberais que negam a divindade de Cristo, sua ressurreição física, sua segunda vinda. Movimentos carismáticos falsos, onde manifestações sobrenaturais são valorizadas acima da palavra de Deus. Pastores mega famosos com escândalos horríveis, mas que continuam em plataformas massivas enganando milhões. E as pessoas não testam mais nada. Não examinam as escrituras. Apenas seguem quem é carismático, quem diz o que elas querem ouvir, quem as faz sentir bem. Exatamente como Jesus disse que seria. E há falsos profetas literais também. Quantas profecias você ouviu nos últimos anos que não se cumpriram? Quantas datas para a volta de Cristo foram marcadas e passaram? Quantas revelações extra-bíblicas foram proclamadas e provaram ser falsas? Deuteronômio 18, 22 é claro. Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Mas as pessoas têm medo de chamar falsos profetas de falsos. Têm medo de ser rotuladas como críticas ou divisivas. Então, os falsos profetas continuam operando, enganando muitos, exatamente como Jesus advertiu. Agora vamos ao sinal mais específico e inegável que Jesus deu. Versículo 32 a 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. A figueira na profecia bíblica frequentemente representa Israel. E Jesus estava dizendo, quando você vir Israel brotar novamente, quando você vir a nação judaica reviver depois de estar morta, saiba que o fim está próximo. E o que aconteceu em 1948? Israel se tornou uma nação novamente, depois de quase 2000 anos de dispersão. A figueira brotou. E Jesus disse que a geração que visse isso não passaria até que todas essas coisas se cumprissem. O que é uma geração biblicamente? Há debate, mas muitos estudiosos argumentam que é 70 a 80 anos, baseado em Salmo 90:10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. De 1948 até agora são 77 anos. Estamos literalmente dentro da janela profética que Jesus indicou. E não é apenas o renascimento de Israel, é o que está acontecendo com Israel agora. Zacarias 12:3. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Israel é a questão mais divisiva na política internacional. Nações do mundo inteiro estão se posicionando contra Israel. A ONU aprova mais resoluções condenando Israel do que qualquer outra nação. O mundo está obcecado com Jerusalém. Exatamente como a profecia disse que seria nos últimos dias. E Jesus foi específico sobre Jerusalém. Lucas 21, 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Jerusalém seria dominada por gentios até o fim dos tempos. E o que aconteceu em junho de 1967? Israel reconquistou Jerusalém durante a Guerra dos 6 Dias. Pela primeira vez desde 70 d.C., Jerusalém estava sob controle judaico. Os tempos dos gentios estão terminando.
E Jesus disse que quando você vir Jerusalém sendo recuperada pelos judeus, a redenção está próxima. Lucas 21, 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Mas há mais. Jesus disse algo crucial em Mateus 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho precisaria alcançar todas as nações antes do fim. E pela primeira vez na história, isso é possível. Através de missões, tecnologia, internet, tradução da Bíblia, o evangelho está literalmente alcançando os lugares mais remotos do planeta. Organizações missionárias reportam que há menos de 1000 grupos de pessoas não alcançados restantes. E com a tecnologia moderna, esses últimos grupos estão sendo alcançados mais rápido do que nunca. Satélites transmitindo programação cristã para áreas fechadas. Bíblias digitais em mais de 2.000 idiomas. Missionários usando internet para alcançar países hostis. O evangelho está sendo pregado em todo o mundo. A condição final que Jesus estabeleceu antes do fim está sendo cumprida agora. E Jesus falou sobre perseguição. Versículo 9. Então, sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Perseguição de cristãos está no nível mais alto da história. Open Doors, uma organização que monitora a perseguição global, reporta que mais de 360 milhões de cristãos enfrentam perseguição severa em mais de 70 países. Na Nigéria, cristãos estão sendo massacrados por grupos terroristas quase semanalmente. Na China, igrejas estão sendo demolidas e pastores presos. No Irã, converter-se ao cristianismo é crime capital. Na Índia, violência contra cristãos aumentou dramaticamente. E não é apenas em países hostis. No Ocidente, há crescente hostilidade contra valores cristãos. Cristãos estão perdendo empregos por se recusarem a violar suas convicções. Estão sendo multados e até presos por pregar certas passagens da Bíblia. Estão sendo rotulados como extremistas e ameaças por simplesmente afirmarem verdades bíblicas sobre moralidade. Jesus disse que seríamos odiados, e estamos. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Apostasia. Pessoas que professavam fé em Cristo abandonando completamente. E isso está acontecendo em números chocantes. Pesquisas mostram que mais jovens criados em lares cristãos estão abandonando a fé do que em qualquer geração anterior. Igrejas que antes eram ortodoxas agora abraçam teologia liberal e práticas que contradizem claramente as Escrituras. Pastores renunciando ao ministério e alguns até à fé. Desconstrução se tornou uma tendência. Pessoas publicamente desmontando suas crenças cristãs, muitas vezes influenciando milhares ou milhões através de redes sociais. Paulo profetizou sobre isso em 2 Timóteo 4:3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Esse tempo chegou. E traição. Jesus disse que as pessoas trairiam umas às outras. Durante Covid, vimos famílias se dividirem por causa de máscaras e vacinas. Vimos pessoas denunciando vizinhos às autoridades por violarem lockdowns. Vimos comunidades sendo destruídas por divisão política. E está piorando. As pessoas estão tão polarizadas, tão cheias de ódio pelo outro lado, que estão dispostas a trair até família. Jesus predisse que em Mateus 10, 21, irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Isso parece extremo, mas já vimos isso em regimes totalitários. Na Alemanha nazista, crianças denunciaram pais. Na China comunista, filhos traíram famílias. E com a crescente polarização e tribalismo em nossa sociedade, estamos caminhando rapidamente nessa direção. Jesus também falou sobre sinais no céu. Lucas 21, 25 a 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas.
Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Sinais celestiais. E temos visto. Eclipses solares raros, incluindo o eclipse total que cruzou os Estados Unidos em 2017, outro em 2024. Luas de sangue durante festas judaicas significativas. Cometas brilhantes. O asteroide que passou extremamente perto da Terra em 2023, tão perto que estava dentro da órbita de alguns satélites. Auroras boreais aparecendo em latitudes onde normalmente não são vistas. Fenômenos atmosféricos inexplicáveis sendo capturados no mundo todo. Os céus estão falando. Os poderes dos céus estão sendo abalados. E angústia entre as nações. Você pode descrever o estado atual do mundo como outra coisa senão angústia? Economias à beira do colapso. Inflação corroendo economias. Crises energéticas. Colapso de confiança em instituições. Governos incapazes de resolver problemas básicos. Sociedades fragmentadas e divididas. Medo generalizado sobre o futuro. E bramido do mar e das ondas. Alguns estudiosos interpretam isso literalmente, como oceanos agitados, tsunamis, mudanças nos padrões climáticos. Outros veem como metáfora para nações agitadas. Ambos se aplicam. Estamos vendo ambos. As nações estão em tumulto. E, literalmente, oceanos estão se comportando de formas preocupantes. Correntes mudando, níveis do mar subindo, temperaturas da água alterando padrões climáticos. Agora, deixe-me falar sobre algo que Jesus disse que é absolutamente crucial para entender onde estamos profeticamente. Mateus 24, versículo 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Todas estas coisas, não algumas, não umas poucas, todas simultaneamente. E essa é a chave. Guerras sempre existiram, terremotos sempre existiram, fomes sempre existiram, engano religioso sempre existiu, mas nunca na história todas essas coisas aconteceram simultaneamente com a intensidade que estamos vendo agora. Nunca Israel foi uma nação e Jerusalém sob controle judaico, enquanto o evangelho estava alcançando todas as nações, enquanto perseguição estava em níveis recordes, enquanto guerras globais ameaçavam, enquanto terremotos aumentavam, enquanto a apostasia crescia, enquanto sinais celestiais se multiplicavam. Tudo ao mesmo tempo. Pela primeira vez na história humana, estamos vendo a convergência completa de todos os sinais que Jesus mencionou. Isso não é coincidência. É cumprimento profético. E há um aspecto de tudo isso que muitos ignoram: a aceleração. Jesus usou a analogia de dores de parto, lembra? As contrações ficam mais rápidas e mais intensas, e é exatamente o que estamos vendo. Eventos que costumavam acontecer com décadas de intervalo, agora acontecem com meses de intervalo. A tecnologia que levou séculos para se desenvolver agora evolui em anos. Mudanças sociais que antes levavam gerações agora acontecem em uma década. Tudo está acelerando, o ritmo profético está aumentando. E isso é exatamente o que esperaríamos se estivéssemos nos momentos finais antes do retorno de Cristo. Mas Jesus não apenas nos deu sinais, ele nos deu advertências. E a advertência mais séria foi sobre não estar preparado. Mateus 24, versículos 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vida estava normal, as pessoas estavam ocupadas com suas rotinas, comendo, bebendo, casando. Não há nada de errado com essas coisas em si. O problema era que estavam tão absortas nelas que ignoraram os avisos. Noé pregou por 120 anos e ninguém levou a sério. Até que a chuva começou. E então era tarde demais. Jesus está dizendo, não seja como a geração de Noé. Não ignore os sinais. Não fique tão consumido com a vida cotidiana que você perca o que realmente importa. Porque quando o fim vier, virá repentinamente.
Versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiar, estar alerta, estar preparado, não espiritualmente adormecido, não distraído, não em negação, mas vigilante, consciente, pronto. E aqui está a pergunta mais importante. Você está pronto? Não me refiro a estar pronto intelectualmente, não me refiro a saber sobre profecias. Me refiro a estar pronto espiritualmente. Você conhece Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Você nasceu de novo? Você foi lavado pelo sangue de Cristo? Porque todos esses sinais não importam se você não está em relacionamento correto com Deus. Você pode identificar cada cumprimento profético, pode ver cada sinal claramente, pode até pregar sobre essas coisas. Mas se você nunca se arrependeu de seus pecados e colocou sua fé em Cristo, você não está salvo. E quando o fim vier, conhecimento profético não te salvará. Apenas Jesus salva. Jesus foi cristalino sobre isso. João 3,3. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo. Não reformado, não melhorado, não religioso, nascido de novo. Uma transformação espiritual completa, onde o velho você morre e um novo você ressuscita em Cristo. E isso acontece através de arrependimento e fé. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Romanos 10,9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não complique, não adicione obras, não adicione méritos. Salvação é pela graça mediante a fé. Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você não pode se salvar, você não pode merecer salvação. Você só pode recebê-la como presente gratuito através de Jesus Cristo. E se você nunca fez isso, se você nunca verdadeiramente se arrependeu e confiou em Cristo, faça isso agora. Não espere, não adie. Os sinais estão aqui, o tempo está se esgotando, e quando Jesus voltar, não haverá segunda chance. Mas se você é um crente genuíno, se você já está em Cristo, então a mensagem de Jesus para você é diferente. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Não tenha medo, não entre em pânico, não desespere, porque quando você vir essas coisas acontecendo, saiba que sua redenção está próxima, saiba que Jesus está voltando, saiba que tudo isso tem propósito. Deus está no controle. E para aqueles que estão em Cristo, os últimos dias não são motivo de terror, são motivo de esperança. Mas esperança não significa passividade. Jesus disse para vigiar, para estar pronto, para ser fiel. Mateus 25 contém 3 parábolas sobre estar preparado para a sua volta. A parábola das 10 virgens, algumas estavam prontas, outras não. Quando o noivo chegou, as despreparadas ficaram de fora. A parábola dos talentos, servos fiéis foram recompensados, o servo negligente foi punido. A parábola das ovelhas e dos bodes, aqueles que viveram vidas de amor genuíno e serviço foram recebidos no reino, aqueles que viveram egoisticamente foram rejeitados. A mensagem é clara. Estar preparado significa viver fielmente, significa usar seus dons, significa amar e servir, significa não desperdiçar o tempo que Deus te deu. Então, o que você deve fazer com esta informação? Primeiro, examine seu coração. Você está verdadeiramente salvo? Você conhece Jesus pessoalmente ou apenas conhece sobre ele? Se há dúvida, resolva isso hoje. Clame a Jesus, confesse seus pecados, peça seu perdão, confie completamente nele para a salvação, e ele promete que todo aquele que o invocar será salvo. Segundo, viva com urgência. O tempo é curto.
Não desperdice sua vida em coisas que não importam eternamente. Invista em almas, compartilhe o Evangelho, viva de forma que glorifique a Deus. Priorize o reino acima de tudo, porque quando você estiver diante de Cristo, você não vai se arrepender de ter vivido radicalmente para Ele. Mas vai se arrepender de toda vez que colocou conforto, dinheiro, status ou entretenimento acima de sua vontade. Terceiro, esteja vigilante. Não seja enganado. Teste tudo pelas Escrituras. Fique firme na verdade mesmo quando o mundo inteiro se afastar dela. E quando a pressão vier, e virá, não comprometa. Jesus disse em Mateus 10, 32 a 33, Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. E quarto, mantenha a esperança. Não importa quão escuro o mundo fique, não importa quão intensos os sinais se tornem, lembre-se, Jesus vence. A história já está escrita. Apocalipse 21, 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso é o que espera aqueles que estão em Cristo. Não tribulação eterna, não desesperança, mas nova criação, corpo ressurreto, vida eterna na presença de Deus sem pecado, sofrimento ou lágrimas. Essa é a nossa esperança, e ela é absolutamente certa. O que Jesus disse está se cumprindo diante dos nossos olhos. Não alguns dos sinais, não a maioria dos sinais, todos os sinais, simultaneamente, com intensidade crescente e convergindo para um ponto final. A figueira brotou, as nações estão em tumulto, Jerusalém é uma pedra pesada, o Evangelho está alcançando os confins da terra, guerras estão se multiplicando, terremotos estão aumentando, a apostasia está crescendo, perseguição está piorando, amor está esfriando, iniquidade está se multiplicando, os céus estão mostrando sinais, e a geração que viu Israel renascer está chegando ao fim de sua expectativa de vida. Todas as peças estão no lugar. O relógio profético está marcando os últimos segundos antes da meia-noite. Este é o último alerta, não porque eu sou profeta, mas porque a própria criação está gritando que estamos nos momentos finais. E Jesus disse que quando você visse todas essas coisas, soubesse que Ele está às portas. Ele está voltando. Não em algum futuro distante, teórico, mas iminentemente, potencialmente em nossa vida, possivelmente mais cedo do que qualquer um imagina. E quando ele vier, toda a profecia será cumprida, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e aqueles que estão nele serão arrebatados para encontrá-lo. Mas aqueles que o rejeitaram enfrentarão o julgamento que merecem. A escolha é sua. A evidência está diante de você, os sinais são inegáveis e o tempo está se esgotando rapidamente. Então escolha hoje, escolha Cristo, escolha vida, escolha salvação. Porque quando as dores de parto atingirem seu pico, quando a última contração vier, quando o nascimento finalmente acontecer, não haverá mais tempo para decisões. A porta será fechada, como foi nos dias de Noé. E aqueles que ficaram de fora descobrirão que misericórdia tem prazo de validade. Me diga nos comentários, você está vendo esses sinais? Você está preparado? Você está vivendo como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento? Compartilhe suas reflexões. E se este vídeo te alertou para a realidade profética dos nossos dias, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque a cada semana analiso novos desenvolvimentos proféticos, novos sinais se cumprindo, novos avisos que Deus está dando à humanidade. E você não pode perder essas atualizações. Compartilhe este vídeo com todos que você conhece. Cristãos precisam acordar, não cristãos precisam ouvir o Evangelho enquanto ainda há tempo.
E todos precisam entender que não estamos apenas vivendo em dias interessantes, estamos vivendo nos dias que os profetas ansiavam ver, que anjos desejavam compreender, que gerações passadas sonhavam testemunhar. Nós somos a geração que verá o cumprimento final. E com esse privilégio vem responsabilidade imensa. Não a desperdice. Se você quer entender ainda mais sobre os eventos finais e como se preparar para a tribulação, assista ao próximo vídeo sobre a cronologia dos eventos do fim dos tempos segundo o livro do Apocalipse. Você precisa saber o que está vindo para não ser pego de surpresa. Que Deus te abençoe, que Ele te dê olhos para ver os sinais, que Ele te dê coração para responder com arrependimento e fé. E, acima de tudo, que Ele te dê certeza de salvação através de Jesus Cristo, o único nome pelo qual podemos ser salvos. Porque quando tudo o que Jesus disse se cumprir completamente, quando Ele aparecer nas nuvens com poder e grande glória, quando a trombeta soar e os mortos ressuscitarem, você vai querer estar entre aqueles que o conhecem, que o amam, que viveram para Ele. Não perca essa oportunidade. O último alerta foi dado. Agora, cabe a você responder. Fique com Deus, permaneça fiel e até o dia em que veremos Jesus face a face. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.